Eu convido agora para a sua palestra o diretor de operação do ONS, Dr. Ronaldo Schuch. Ok, bom dia a todos. Satisfação estar com vocês aqui. Primeiro dizer que me sinto em casa, num grupo de operação, até porque a minha carreira profissional, lá algumas décadas atrás, iniciou numa sala de controle. Eu fui técnico operador de sistema, na época eu chamava de despachante, né? Bons tempos de despachante de sistema, da minha gloriosa C3E, CE, lá no Rio Grande do Sul. Então, tenho aí já alguns quilômetros rodados até a posição que ocupo hoje com muita honra. Eu acho que antes de entrar na apresentação mesmo, que a gente se propõe aqui, dar algumas pinceladas sobre a questão da preocupação efetiva que é trazida para esse fórum da segurança do abastecimento de energia elétrica para um país. E enriquecido aqui com os impactos econômicos que extrapolam o próprio setor elétrico para a sociedade como um todo. O ONS vem trabalhando, como é seu papel, sua obrigação, como órgão independente, como operador independente, sistematicamente no sentido de busca da melhoria dos seus processos internos e tentar interferir para que o segmento como um todo, não só na operação, mas inclusive no dimensionamento do sistema, né, que a suportabilidade de contingências, tudo isso possa ser melhor absorvido. Então, o Hermes deu pinceladas de alguns trabalhos que o ONS está fazendo, alguns espontaneamente, né, como seu papel de indutor de medidas de segurança adicional. Óbvio que nós, como o ONS não é o proprietário dos ativos, ele não tem tanto a preocupação do custo disso, mas também, obviamente, não pode ser imaginado e sonhadas soluções que depois a sociedade, através da tarifa, não possa pagar. Então, sempre há uma busca de um equilíbrio entre o custo e o benefício do processo. Então, está em curso agora, neste momento, esse trabalho que ele comentou rapidamente, da identificação da importância estratégica, que foi, digamos, acelerado por conta da quantidade de ocorrências tidas no ano passado, principalmente. Uma experiência acelerada por conta de duas grandes ocorrências tidas em 2011 e 2012, ambas do Nordeste, casualmente, né? Deve ter colegas aqui, operadores da região Nordeste, que viveram lá o famoso 4 de fevereiro de 2011 e 26 de outubro, se não me engano, de 2012, né? Onde o Nordeste praticamente apagou nas duas ocasiões, a segunda até mais grave, né? Bom, além disso, isso então nos remete para ações, indicações e apresentação de trabalhos e propostas que depois são trazidas ao Ministério, o Comitê de Monitoramento, que é criado para isso, né? Basicamente para cuidar da segurança do sistema eletroenergético como um todo. Internamente, quem pôde participar do EDAL ocorrido aqui em Brasília em novembro do ano passado, tivemos a oportunidade de apresentar um plano interno, que a gente apelidou lá de Plano de Aumento das Condições de Segurança do SIN, Sistema Interligado Nacional, naquilo que diz respeito basicamente a ações do nosso centro de controle, né, nosso Centro Nacional e os 4 centros regionais, que consiste desde a qualificação, treinamento, aperfeiçoamento dos nossos operadores, engenheiros, que fazem parte das 24 horas contínuas com vocês que completam o processo nas empresas, nos agentes, a disponibilização de melhores ferramentas, né, de segurança, né, e aí tem 2 exemplos clássicos que a gente está trabalhando muito intensamente, que logo aí à frente vão chegar para as empresas, para os agentes. Um deles é a medição fasorial, né, os famosos PMUs. Algumas empresas já têm iniciativas internas, mas estamos investindo bastante nisso. São dispositivos que permitem você poder aferir a região de segurança e não só precauções, quanto principalmente análise da sequência com que há o desencadeamento quando acontecem as perturbações inevitavelmente. E outro é um programa computacional chamado Organon, que é um desenvolvimento meio que caseiro, mas também são ferramentas que já estão parcialmente em salas de controle dos nossos centros regionais. E que temos todo o interesse, na medida que isso esteja um pouquinho mais avançado, de compartilhar com os agentes. Então, são alguns exemplos de ações que estamos tomando, justamente ao perceber que, primeiro, cada vez menos a sociedade tolera qualquer interrupção, né? E tivemos realmente uma concentração nesse período de setembro a dezembro do ano passado, por essas 4 ou 5 ocorrências, bastante, sendo que um blackout regional apagou 8 estados do Nordeste, né? E
Mas é uma tarefa contínua, né? E quando acontece, naturalmente, perturbações de grande porte, mais razão a gente tem para acelerar os processos. Então, outro exemplo de um trabalho que está agora chegando nas empresas, nos agentes, que casualmente é no Nordeste também, estava em curso, que é a recomposição fluente no Nordeste, né? Já vinha sendo trabalhado durante algum tempo, mas seguramente a ocorrência do ano passado fez com que a gente acelerasse durante uns 3 a 4 meses a área de estudos do INS, junto com a área de operação, aprofundar os estudos, juntamente com os agentes, obviamente, nesse caso particularmente a CHESF, com muito mais intensidade. Aprofundamos e concluímos os estudos que eram necessários para isso, e hoje esse trabalho está em fase de implantação. Teve agora, questão de uns 20 dias atrás, uma reunião grande em Recife, no nosso centro de operação, com as empresas afetadas por isso. Então, já está virando instrução de operação, de modo que, ocorrendo situações de distúrbio na região Nordeste, o processo de restabelecimento seja muito mais rápido, muito mais fluente, como é no restante do sistema interligado. O Nordeste, pelas suas características de concentração de usinas, né, as usinas de São Francisco, e a rede ainda um pouco mais complexa de operação, ele vinha com um processo menos fluente, mais coordenado. Então é uma mudança bastante drástica que a gente espera que demore bastante a ser testado se funciona, mas quando acontecer inevitavelmente, que o processo de restabelecimento seja bem mais rápido, porque a gente viveu essas duas ocorrências de um ano e pouco atrás, né, de início de 11 e outubro de 12, e de fato o processo foi muito demorado, teve capitais que ficaram mais de 4 horas sem energia, né? Isso é algo que a sociedade realmente não consegue entender, não há explicação para isso. E aí não é questão de culpa de ninguém, acho que é um conjunto que estamos trabalhando. Bom, depois de dada essa ideia, na verdade é para contextualizar que a preocupação com a segurança, ela é uma tarefa contínua nossa, tá? Bom, a questão dos procedimentos de rede, né? Para quem não está muito habituado ainda, isso é a nossa bíblia da operação, né? São 25 regras, né? Que envolvem todos os aspectos, né? Inclusive a operação, mas que são as condições em que as empresas, os agentes devem dispor e seguir, né? Desde o seu planejamento, seu projeto, execução, operação e pós-operação, inclusive. Então, esses regulamentos, eles periodicamente são necessários, até por questões regulatórias da própria ANEEL, ser atualizados. Então, desde um ano e pouco para cá, chegou o ciclo de revisão de todos eles. Então, nós aproveitamos a percepção das ocorrências, e aí eu diria que até o blackout o último grande blackout de 2009 pesou nisso, e começamos a trabalhar em 2010, 2011, intensificamos em 2012. Especificamente o 1014, que trata de operação. E é um processo, então, que está agora com a ANEEL, né? Quer dizer, todo o conjunto foi repassado para eles, obviamente que tem todo um ritual, um processo legal ainda de aprovação disso, né? Mas somou-se, então, um interesse e uma percepção de necessidade de tornar mais claro e objetivo as exigências de operação especificamente, bem como cumprir aí um calendário, né, de periodicamente ser atualizado. Então, pode passar, por favor. Bom, o que se pretende falar aqui, dar pinceladas, né? Os conceitos vigentes, então, no submódulo 1014, né? Para quem não está muito habituado com os números, eu vou falar em 3 ou 4 submódulos aqui, que são os mais importantes, mais afetados por isso, né? Então, esse 1014 trata dos requisitos operacionais dos centros de operação, subestações e usinas da rede de operação. Rede de operação, esse é um conceito importante, quer dizer, nós estamos tratando aqui a zona de atuação do operador nacional. Obviamente que subestações de uma importância fora da rede, seja ainda de subtransmissão, de distribuição, não estão afetadas por isso aqui, né? Bom, a questão das formas de comunicação remota para teleassistência e suas exigências, contextualização e motivação dos procedimentos de rede, que é mais ou menos isso que eu comentei, as ações do INS propósitas de revisões, destaques, né, dos procedimentos de rede e a definição de instalações estratégicas, né, que é um conceito que já existia e passou por uma revisão agora, ok? Bom, está um pouco pequena a letra aí, mas a ideia, não sei se tem um laserzinho por aí, alguém tem, ficaria mais fácil? Não. Bom, a ideia isso aqui é meio que, nesse público aqui, é meio que chovendo molhado, né, sinal Pai Nosso Vigário.
Mas instalações de forma geral, usinas e subestações, né, ela necessariamente ela tem que ter algum tipo de assistência, né, o conceito de assistida. Jamais poderá ficar abandonada, ou teleabandonada, né, sendo que na assistência tem duas hipóteses, que é local ou é remota, né. Então é um conceito bastante elementar, básico e conhecido de vocês aí. Pode passar. Bom, aí uma figurinha mostrando as diversas formas de comunicação possível, né, entre os entes físicos, né, da instalação, subestação, usina até o centro de operação. E aí existe uma gama, uma diversidade muito grande, de acordo com a tecnologia utilizada pelo agente, né, e o importante é que, no que diz respeito, principalmente às subestações de uma relativa importância, aqui a gente passou a deixar mais claro a exigência de redundâncias por caminhos, por meios físicos diferenciados, né, seja por linha física, carrier, seja por enlaces de rádio, por fibra ótica e tal, de forma que se tenha realmente uma segurança naquele caso. Isso vale para a supervisão também, né? Mesmo que a subestação seja operada localmente, tem que ter no nosso... Porque, lembra, nosso centro de operação, os centros de operação do INS, na verdade, eles são uma replicação das telas que as empresas têm na sua subestação e no seu centro de operação, quando é o caso que tem próprio também. Então, o que se quer, na verdade, é alto desempenho, né? Que se aproxime de 100% da disponibilidade através dos meios de comunicação mais seguros, né, possíveis. Ok? Bom, então, como eu colocava antes aí, a motivação, a exigência legal de revisão e a atualização periódica dos procedimentos de rede. Disponibilidade de recursos tecnológicos a custos razoáveis quando comparado com o passado recente. Quer dizer, é inegável que em qualquer segmento de tecnologia que se trabalhe, há uma tendência de barateamento, né, por um lado, dos recursos, das ferramentas tecnológicas e também uma disponibilidade de concorrência e competição muito grande. Então, é óbvio que uma subestação, um sistema de controle que é associado a uma subestação que hoje custa um valor, há pouco tempo atrás, além de trazer menos recursos agregados, embarcados como chama, hoje é uma tentação, uma tendência de automatização, de agregar tecnologia com custos muito menores que recentemente. Bom, então, os recursos tecnológicos bem aplicados podem mitigar o efeito da inexistência de operação local e instalações. Quer dizer, em tese, pelo menos, né, se você tem, é inegável, né, que você tem um recurso, redundância, etc. Tal, muitas vezes, e não é só no setor elétrico, qualquer setor, de uma certa maneira, ela substitui, parcialmente pelo menos, a questão da presença humana lá. Bom, como decorrência disso, há um crescimento bastante grande, né, isso vocês percebem, né, nas empresas, uma ascendência no sentido de desassistir a instalação, desassistir no sentido local, né, e passar a ser telecomandadas. Então, num levantamento que se fez há um tempo atrás, aí havia hoje já no Brasil, o sistema elétrico interligado rede de operação, bem mais da metade teleassistidas. Em tese, nenhuma delas está desrespeitando nada, mas a gente muitas vezes só sabe a eficácia desse serviço na hora que é testado, infelizmente, que é na pior hora da perturbação, né? Ok? Bom, aí vem uma constatação nossa, né, também que eu coloquei anteriormente. Em função de ocorrências, às vezes até de médio porte, não precisa ser de muito grande porte, e essas aí, as que tem o RAP, né, que é o Relatório de Análise de Perturbação, onde participa, além do INS coordena, mas participa a ANEEL, o Ministério e os agentes, em algumas subestações desassistidas, ou teleassistidas, não desassistidas, teleassistidas, a ocorrência da perda de comando, demora na recomposição, isso foi inegável, muitos fatos. Tá? Então, houve desde problema em supervisão, telecomunicação e serviços auxiliares, e eu diria não só as de RAP, né, Adel, teve ocorrências, às vezes, que embora não tenha trazido efeitos, se percebe, muitas vezes, que até questões, às vezes, bastante elementares de alimentação interna, de retificador e tal, acaba dando uma descontinuidade, algumas vezes, aliás, a maioria das vezes até sem consequências, mas óbvio que fica agravado quando você tem uma perturbação associada com carga desligada. E um outro aspecto também importante é a concentração de serviço em poucos operadores, ou uma inadequação da força de trabalho para o conjunto de instalações periféricas com quem esse grupo trabalha. Bom, então esse é o slide que o Hermes tinha passado anteriormente,
Quer dizer, nós, embora o tema central aqui seja o 1014, que trata do regime de operação, e ali em letras pequenas, está bastante pequena, aliás, está o nome certinho dele, padronizado, e em cima está o apelido dele, vamos chamar assim, né? Mas o 1014 é o submódulo que trata da questão crucial que se discute aqui. Mas o 2.7 também se revisou, que tem correlação, é o que trata da quantidade, qualidade, periodicidade das informações a ser supervisionadas. O 13.2 ele se fez uma mudança, está se propondo uma mudança bastante drástica nele também, que trata justamente todo o aparato, né, que está por trás da informação, ou seja, remota, supervisão. E o 23.6, então, que houve uma reclassificação da importância das instalações ou instalações estratégicas. Então, esse conjunto todo, além dos outros submódulos, foram bastante trabalhados e tem correlação com o que a gente está falando aqui, né? Pode passar? Bom, então a ideia básica é estabelecer critérios técnicos e operacionais para que a teleassistência de instalações de geração e transmissão, quando utilizado, não implique na perda de segurança, né? Então, por isso se fez essas exigências, né, mais rigorosas no 10.14, no 13.2 e no 2.7. Lembrando que existe outros submódulos que têm alguma correlação, que também se trabalhou, né, que são os requisitos dos centros das instalações e dos centros de operação do INS e dos agentes. Inclusive, o próprio centro do INS, né, a gente deu um rigor até maior, até para que a gente, como nós dependemos de uma receita, de um orçamento aprovado pela ANEEL, qualquer investimento que o próprio INS faça tem que ser validado orçamentariamente pela agência. Então, o 2.13 e o 3.6, que tem relação com isso, também foram tocados nesse processo, tá? Bom, lembrando que quando uma instalação nova entra, ou parte de uma instalação nova entra, no caso o DAPR é para geração e termos de liberação, o TL é para transmissão, existe lá um módulo 24 que trata e já exige por parte do agente, que é o proprietário daquela nova instalação, que ele defina a sua estrutura operacional. Também existe, aí é cercado por outros submódulos que tratam disso antecipadamente. Bom, então, o que se busca aqui é ampliar e detalhar os requisitos técnicos de alta confiabilidade dos recursos de telesupervisão, né? Inclusive serviços auxiliares, telecomando e telecomunicações. O que se buscou no que diz respeito a esse capítulo aqui? Redundância nos sistemas de captação de dados, aplicação de comando à distância em todos os equipamentos, né? Porque, com isso aqui, o que se consegue? Com esse primeiro bullet aí, se coloca mais equipamentos, redundâncias de canais, se coloca eventualmente remotas adicionais, se faz com que a informação chegue com segurança, se não de 100%, muito próxima disso, de forma que, seja localmente, seja à distância, essa informação que é decisiva para tomar decisão e a agilização do processo de restabelecimento esteja mais disponível. Bom, também se deu uma ênfase aí para a questão de ataques cibernéticos, né, já que são equipamentos de informática, né, até então não se tratava disso, mas está pelo menos tentando entrar nesse, né, um pouco mais de evitar vulnerabilidades, e a questão dos canais de comunicação entre o centro do agente e sua instalação. E aí, nesse caso particular, a gente passou a exigir, né, o canal classe A, uma confiabilidade praticamente de 100%, né, que são as redundâncias e tudo mais. Bom, além disso, se tratou de requisitos operacionais para teleassistência. Então, eu estou focando aqui a questão de teleassistência, né? Os serviços auxiliares do centro de operação dos agentes e do próprio INS devem ser testados regularmente, conforme programações de manutenção periódica. Então, e tem testes de continuidade de desempenho, e a gente passa a ter também uma aferição, né? E fica com o agente, sempre que for necessário, o INS pede, ou a própria ANEEL que fiscaliza isso pedirá, a certeza de que esses testes são feitos, porque hoje muitas vezes, e se percebeu isso, com a descontinuidade que aconteceu em algumas situações, não foram poucas, percebe-se que essa frequência de testes de manutenção muitas vezes não eram feitos. Então a gente passa a explicitar isso também, dentro da ideia de que aquilo que é importante tem que estar explícito para poder objetivamente cobrar. Bom, e os centros de operação devem ter um plano de contingenciamento, para evitar a quantidade de serviço, uma espécie de backup, né? Ou, no mínimo,
cada empresa, cada agente tem que pensar uma forma de que, no impedimento do centro, por qualquer razão, ele tenha como transferir, evitar descontinuidade de atuação da operação nesse processo. Bom, aí, sempre que for implantar a teleassistência, o agente deverá declarar, né, o atendimento aos requisitos. Quer dizer, vai ter que estar explícito, assumindo um compromisso que todos aqueles parâmetros técnicos exigidos para a teleassistência estejam comprometidos, porque depois isso servirá para fins de auditoria, de fiscalização e tudo mais. Também é explicitado, né, um acompanhamento estatístico que eu havia comentado anteriormente. Tá? Então, para ter a certeza de que tem indicadores, os indicadores são cumpridos como forma de efetivamente buscar, junto ao proprietário da instalação, uma garantia de plena manutenção dos seus sistemas. Ok. Bom, aí nós entramos propriamente na questão da instalação atendida localmente. Então, as instalações estratégicas, né, esse é o nome genérico que está se colocando aqui ainda, deverão manter operadores no local em turno interrupto, ainda que forem teleassistidas. Algumas empresas até optam por uma solução mista hoje, né, vocês conhecem certamente. Tem subestações que, embora dotadas de telesupervisão, teleassistência, elas também têm operação local. É uma estratégia de empresa que às vezes utiliza ela como um polo de controle, né, às vezes tem equipes de manutenção associadas a isso. Então, de um grupo que a gente definiu conceitualmente aqui, está sendo exigido a operação local. Tá? Isso na regulamentação vigente até então, havia um certo grau de subjetividade. Né? Então, a gente está aqui batizando aquelas que tem que ter pessoas 24 horas à disposição. Bom, naturalmente, isso trará um impacto aos agentes, né? Tanto no que diz respeito a ter pessoas para esse quadro de instalações, quanto também no que diz respeito à questão de reforço dos sistemas, aquelas que forem teleassistidas. Então, existe um prazo de adequação colocado na proposta encaminhada para a ANEEL. Aqui não está colocado, mas acho que ficou 18 meses, né, Adel? 18 meses com o prazo de adequação para isso. Findo esse prazo, pela nossa proposta, até porque isso aqui exige investimento, exige... Muitas vezes as empresas de telefonia, algumas delas têm redes próprias de fibra ótica, transmissoras, muitas outras, em outros locais, é necessário operadoras tradicionais do mercado, né, que muitas vezes não têm canal disponível. E no que diz respeito a pessoas, muitas empresas poderão não ter quadro suficiente para de imediato atender. Então tem um trabalho aí. E ficou colocado claramente lá o seguinte: findo esse prazo de adequação, não havendo atendimento, naturalmente vai ser exigido daquela instalação que ela tenha operação local. Quer dizer, se ela é passível de ser teleassistida, findou o prazo que está sendo dado para a empresa e ela não conseguir resolver por alguma razão tecnológica, ela terá que ter operação local. Né? Aí sempre um degrau acima da importância que ela tem no processo. Ok? Bom, aí tem então os nomes, os apelidos e as caracterizações das subestações que foram então reclassificadas, né, pelo submódulo aquele 23.6. Então, o tipo E1, E de estação tal, são aquelas cuja perda afete o suprimento de energia em pelo menos 3 estados da federação, com corte de carga superior a 20% do total das cargas dos estados afetados. Então, a gente está caracterizando aqui uma subestação de impacto regional. São realmente as grandes, as mais importantes, né? Tipo E2. Aquelas cuja perda afete o suprimento de energia a 2 estados da federação, com corte de carga superior a 30%, né, do total das cargas dos estados afetados, ou afete um estado ou capital com corte superior a 50%, ou ainda que provoque interrupção local de carga em montante superior a 750 megawatts. Então, esses dois primeiros blocos, realmente a gente deu uma estratificação neles, mas seriam aqueles em que a gente estaria exigindo a operação local. O tipo E3, aquelas cuja perda afete pelo menos um estado da federação ou sua capital, com corte de carga da ordem de 30%. Né? Bom, e a E4, as que participam dos corredores fluentes de recomposição. Então, para os dois primeiros grupos ali, a exigência é de operação local, e nos grupos E3 e E4, a exigência é de um reforço dos sistemas. Admite-se a teleassistência explicitamente, mas com um reforço bastante significativo em termos da qualidade do desempenho do sistema. Né?
Como foi colocado anteriormente, se ainda não for o ideal, né, é um processo interativo, efetivamente. Se não for um processo ideal, seguramente é mais exigente e rigoroso do que a gente tem hoje, em relação a isso, né. Um outro comentário que nós temos, isso naturalmente se aplica ao sistema existente hoje. Temos que cercar o problema através de outros submódulos para que as novas instalações, bem como as ampliações em subestações já existentes, e existem muitas subestações que têm, muitas vezes, um compartilhamento bastante grande, né? Chegamos a ter 3, 4, 5 agentes numa mesma subestação. Sempre que qualquer ampliação for efetivada numa existente ou uma nova for licitada, esse regime de operação, a forma, tem que estar também já pré-definida, pré-conhecida, para evitar, por exemplo, que um concorrente a um leilão desse subestação, sistema de transmissão da ANEEL, que venha a ser colocado na praça, depois a gente tem que correr atrás ainda do agente, o agente tem que saber se ela tem que ser operada localmente ou não. Então a ideia é que se aplique, obviamente, esse mesmo conceito para a expansão futura, né, que o Brasil tem aí, né, crescimento de mercado de 4, 5% ao ano, a expansão é muito grande. Então, aplica-se essas disposições transitórias ao sistema existente e terá, na verdade, que as futuras expansões, e é comum, que é muito provável que subestações que, no primeiro momento, se enquadrem naqueles grupos que admitam a teleassistência, ao ter uma expansão significativa, passaria a ser operada, e aí integralmente, quando é operada integralmente. Outra questão que a gente está incentivando, e isso depende muito mais dos agentes do que do INS, é que se busque uma racionalidade entre essas subestações que têm diversos proprietários, digamos assim. Temos aqui em Samambaia, aqui em Brasília, tem, acho que se não 4 ou 5 agentes donos da mesma instalação. Quer dizer, tem uma, no caso é Furnas, que chegou primeiro, que fez a parte principal, o módulo geral, mas a partir de leilões, foram sendo inseridos mais agentes no sentido correto, adequado da competitividade de preço. Na operação do dia a dia, às vezes isso, se não for bem trabalhado, é um complicador, né? Vocês que trabalham em subestações grandes aí sabem como isso acontece. Então, seguramente vai ocorrer um movimento entre os agentes proprietários de uma mesma instalação, no sentido de talvez firmar acordos operacionais entre os diversos agentes, e aqueles que não chegaram a um acordo, eventualmente, como acontece muitas vezes, terão que ter duplicidade, né? De forma que, muitas vezes, até os prédios de comando são independentes, a maioria das vezes, né? Mas, então, essa é a conceituação que está se colocando aí. Pode passar a próxima? Bom, em relação a usinas, foram agrupadas em 3, né? Usinas 1, 2 e 3, né? A gente chama aquelas que têm forte influência no controle de oscilações eletromecânicas. Usinas tipo 2 têm um peso importante no controle de tensão, e tipo 3 são aquelas de alto restabelecimento integral, que participam da reposição fluente. Então, nesse grupo de alto restabelecimento, naturalmente, não se pode dispensar a presença da operação local. Ok? Bom, então isso acho que eu já coloquei, né? O E1, E2 e o 3 explicitamente, obrigatoriamente, terão que ter a operação local, mesmo que eventualmente teleassistidas, né, em turno ininterrupto. Bom, era esse o material que a gente tem para a apresentação, e depois estaremos à disposição para o debate na sequência. Ok? Muito obrigado. Tá bom. Ok.